frutinhos do feminismo. Eu confesso que eu fiquei morrendo de medo dessa menina, sinceramente, uma gurizinha, uma adolescente, mas eu olhei e falei assim, misericórdia, já imaginou, né, o que essa gurizinha não falaria de mim por eu estar falando sobre as coisas que ela postou na internet? Eu tive que estudar, eu tive que buscar mais conhecimento para poder refletir sobre o que uma criança, praticamente uma criança, eu não sei a idade dela, mas eu imagino, e como que ela teve a capacidade de tanta ardilosidade, do sentimento de vingança. Aí a gente vê o que o feminismo gerou e como vão ser as próximas gerações de mulheres. Olha, fica com a gente aqui nesse vídeo. A gente está lutando, né, para a gente chegar aos 100 mil inscritos e a gente conta com a ajuda de vocês. Então, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, compartilhe essa mensagem só para todo mundo, para você poder nos ajudar e a gente poder distribuir mais, o algoritmo, né? Distribuir e divulgar mais essa mensagem e a gente chegar cada vez mais longe. Vai lá, ajuda a gente, dá essa força para a gente. Essa princesa aqui, por certo, eu não sei, ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu, mas teve algum problema de família, chamando a atenção dela por algumas atitudes que ela estava fazendo e que, né, atitudes difíceis. Inclusive, nesse vídeo aí, ela vai falar que ela tem uma namorada e é por causa dela ter uma namorada também que a família fica implicando com ela, mas aí ela pega a vida de várias pessoas da família e expõe os podres da família todinho na internet, num sentimento de vingança. A gente vê mesmo borbulhando ali, né, a arrogância, a prepotência e a vingança mesmo naquilo que ela vai trazer. Mas presta atenção aqui, ela colocou o vídeo na internet, o vídeo está livre, então eu estou colocando o meu ponto de vista sobre a imagem que ela passou para mim. Eu não sei o que aconteceu, eu sei só o vídeo que está aqui e o que ela está falando. A família falou para mim que eu sou desgosto da família, então eu vou começar a ser de verdade, porque eu vou explanar todos eles aqui. Tia Gracilene, a senhora fica falando que o seu namoro é de Deus, que o seu relacionamento é de Deus, mas a senhora sabe que o seu namorado, marido, não sei o que ele é da senhora? A senhora sabia que ele trai a senhora toda quinta-feira com uma mulher chamada Silvia atrás de um mercado aí perto? É, mulher, e a senhora acha que ele tá indo trabalhar, que ele tá indo em aquilo, mas uma vez eu peguei ele com ela atrás do mercado, agarrado, e ele ficou desesperado, fazendo de tudo pra mim não me falar pra senhora. Falei pra senhora do mesmo jeito, porque eu gostava da senhora, e a senhora foi lá e falou pra mim que eu tava querendo acabar com o seu relacionamento de Deus. E também esqueci de falar que ele tava tentando me comprar com R$2 pra não me falar nada pra senhora. Só que eu queria vergonha na minha cara e falei, só que a senhora não acreditou em mim. E se a senhora não acreditou em mim, problema seu. Prima Stephanie, para de querer ficar jogando na cara das pessoas que as pessoas não têm dinheiro, porque você só tem dinheiro porque foram atrás por você, porque você nem foi, tá bom? E você fica nesses negócios de ficar, ai, não sei o que, eu tenho dinheiro, foi por causa disso que sua namorada te meteu o chifre. Porque se não fosse por isso, se não fosse por esse seu comportamento, a senhora estaria com ela até hoje. Então, para de querer ficar querendo crescer em cima das pessoas aqui, aumentando o seu ego, porque isso só vai te deixar mais assustada do que a senhora já é. Assustada não, né? Tio Jorge, o senhor é outro, entendeu? Que fica falando que eu sou o desgosto da família. O senhor mesmo falou que eu sou o desgosto da família. Então, eu vou começar a falar dos desgostos da família. Sabe o que é? A família sabe que o senhor mete chifre na tia? Ah, tá, não sabe, né? Porque no olhar das pessoas o senhor é o senhor trabalhador, o senhor que não faz nada. Então, além do senhor querer ficar querendo cuidar da minha vida, cuida mais do chifre da sua mulher, que é outra fofoqueira que fica cuidando da minha vida também. E aproveita e dá um carro decente pra sua mulher, porque o senhor conseguiu um carro no meio da rua e deu pra ela. Então, para de querer ficar querendo crescer em cima das pessoas, porque isso não é bonito, não.
Tia Amanda, a senhora fica querendo jogar sua filha em cima das pessoas, falando que sua filha é melhor do que todas, mas a senhora sabe o que sua filha faz? Sua filha fica fazendo gracinha pros meninos no meio da rua, e sua filha só tem 10 anos. E ela pegou os comportamentos da senhora, ela viu a senhora querendo dar em cima dos meninos na rua também, e acabou e falou que isso é bonito, entendeu? Então, além da senhora querer ficar cuidando da minha vida, dá um pouco de educação pra sua filha, porque a sua filha não tem nem isso aqui, nem 1% de educação do que a senhora fala que ela tem, tá bom? Ela tem na sua frente, porque quando a senhora vira de costa, ela é uma pessoa extremamente diferente. Primo Joel, esqueci o nome, calma aí. O anjinho da família, o homem que faz tudo certo. Será que a família gostaria de saber que o senhor estava usando coisa errada dentro do banheiro da minha casa uma vez? Porque, assim, é muito fácil o senhor vir querer falar pra mim falar do meu jeito de ser, me julgar só por causa disso aqui, por causa que eu gosto de meninas. Mas o senhor gostaria que eu falasse pra família inteira que o senhor gosta de usar outras coisas dentro do banheiro da minha casa? Porque, assim, o senhor é o perfeitinho da família, o que nunca faz nada. Mas o senhor gostaria mesmo que eu falasse mesmo? Porque, assim, o senhor gosta de cuidar da minha vida e depois fica falando que eu sou mal educada. Ah, eu posso ser mal educada, mas pelo menos eu não uso a prima Jaqueline. Prima Jaqueline é outra. Prima Jaqueline, então, a senhora gostaria que eu falasse também dessa progressiva mal feita aí no seu cabelo? Porque eu sei, o senhor gosta de falar do meu cabelo, que o meu cabelo é seco, que o meu cabelo é isso, que o meu cabelo é aquilo, mas pelo menos eu hidrato e cuido. A senhora nem água passa nesse cabelo às vezes, entendeu? Nem um shampoo decente a senhora tem. Então a senhora gosta de gastar as minhas coisas, os meus shampoos, as minhas coisas nessa progressiva vencida que a senhora tem. Porque já tem um mês que a senhora não faz uma progressiva bonita nesse cabelo, uma progressiva decente. E gosta de ficar falando do meu cabelo. Quando o seu cabelo balançar mais do que balança do meu, a senhora pode falar alguma coisa, porque o meu cabelo, pelo menos quando ele tá solto, ele balança. A progressiva tá tão vencida, quando a senhora joga o cabelo, nem vai. Fica parado no ar. Então, enfim. Cristo. O vídeo acaba aqui no enfim. Eu acho que tem mais, mas eu sinceramente, eu não fui procurar nada mais que ela falou, porque misericórdia, eu fico pensando, essa menina, a convivência dela na escola, com os vizinhos, né? Olha a geração desequilibrada, né? Os frutinhos do divórcio, cheios aí de desequilíbrios, não é dificuldades, não é problema. Isso aí se tinha lá atrás, quando se tinha a família constituída, e papai e mamãe estavam juntos, então ali tinha problemas, dificuldades, né? Tinham sofrimentos. Aqui nós temos o quê? Desequilíbrio, transtorno, coisas pesadas e graves. Uma geração que não aceita correção, que só sabe ouvir o sim, e aquilo que está fazendo, que está em desordem, sabe, não aceita ouvir. Um erro não justifica outro erro. Não importa o que o seu pai fez, o que a sua mãe fez, o que importa é o que você faz, é como você está convivendo com aquilo que é errado. Eles darão conta de si mesmos diante de Deus. Mas aí a gente olha para essa menina e a gente vê o quê? Uma fala irônica, a gente vê o deboche. É interessante, né? O pingo de educação que a gente vê ali é deboche. O senhor, tio, a senhora, tia, porque é um deboche vingativo. Então, o que está por trás desse tipo de comportamento? Isso não são dificuldades e não são problemas, isso são transtornos, são distúrbios. Aí a gente encontra transtorno de ansiedade generalizada, é o que parece que existe nessa menina, transtorno de personalidade, borderline, né, em curso, em desenvolvimento, porque o border ele vai ter essas crises de raiva, de ira, de vingança, e isso vai evoluindo, né, num estágio mais maduro já para os surtos de psicose. Não é psicose, mas são surtos de psicose dentro do bipolar, do borderline. Então, a gente vê também a questão da impulsividade, o descontrole da impulsividade, o descontrole
dos impulsos, da impulsividade, tá certo, né, o que eu falei. E o transtorno que é, né, o transtorno explosivo intermitente. A gente vê aí um sofrimento profundo, grave, não é, com um ódio desproporcional em situações pequenas e contornáveis. Olha, diante dessa realidade, desses frutinhos do feminismo, que conselho você daria para essa mocinha? Porque a expor a vida da família dela lá nem me preocupou. Eu me preocupei, porque eu não estou aqui criticando ou querendo acabar com essa mocinha. Eu estou preocupada com ela e com essa geração. Então, que conselho você daria para as mocinhas, para essa mocinha? Como que a gente pode ajudar a sair desses abismos? Quais ações a gente pode fazer para ajudar alguém? Deixa aqui seu comentário. Conheça meus livros, adquira conhecimento, fortalecimento, nos apoie, faça parte com a gente no Seja Membro. A gente está colocando muito material bom lá, a gente está se esforçando para isso. Eu saí de 3 cirurgias, ó, em maio eu fiz uma, em junho eu fiz outra, em julho eu fiz outra, porque eu estou lutando para reverter um restinho de uma infecção hospitalar que tem 10 anos que eu venho tratando, e a gente vem vencendo. Não é fácil, não. Eu estou aqui operada com a perna estendida aqui, gravando esse vídeo para vocês, porque é importante, é urgente, eu não posso deixar para depois. Então, olha, ajuda a gente para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.